A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Semana passada nós falamos sobre a corrupção da humanidade. Foi uma lição muito importante. E hoje nós falaremos sobre a justiça de Deus, que tem como o texto do dia o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17:31. Quem é esse que vai trazer a justiça de Deus? É o seu Filho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os objetivos que temos são discorrer sobre o conceito de justiça de Deus, detalhar as diferenças e semelhança entre justiça de Deus e dos homens, mostrar que somente o Senhor é a nossa justiça. A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico vai dizer assim, está em Romanos capítulo 2, do 1 ao 18 e depois do 11 ao 13. Diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas praticam. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou seja, as pessoas querem pousar de boazinhas, mas estão fazendo coisas erradas. Só que elas trabalham de um jeito a preservar, sabe, a sua história. Ainda que o outro esteja em detrimento, mas ele não está nem aí. Não está nem aí, a coisa é complicada. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Interessante que nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém tem o direito de julgar uma pessoa, principalmente relacionado à salvação, ao céu e à condenação ao inferno. E o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. Inclusive o escritor aos Hebreus vai dizer que, por exemplo, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. A introdução diz assim: nesta lição o assunto constitui-se da mais alta importância, pois a compreensão da justiça de Deus abrirá as portas para um íntimo relacionamento com o Criador. Nada se baseia em méritos humanos, tudo vem de Deus. Está vendo? Tudo vem de Deus. Veremos que a justiça própria não pode ser alegada perante Deus. A única solução para o homem é aceitar o Deus da justiça, Jeová de Sidqueno, e ser defendido por Jesus, a graça que provém da cruz do Calvário, diante da justiça de Deus. Não podemos perder o senso divino de justiça. Por exemplo, a Bíblia vai dizer o seguinte, que vai chegar um tempo determinado que todos os joelhos hão de se dobrar diante de quem? Diante do Senhor Jesus. Todo joelho. Só que muitos que irão se dobrar naquele dia irão ter que olhar para o Cordeiro que é Cristo, dizer que ele é o Senhor e depois receber a sentença: eu nunca te conheci. Porque hoje que eu tenho que reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. É hoje. Não é quando chegar na eternidade. Porque se eu reconheço hoje, na eternidade eu não preciso ajoelhar para confessar, porque vai ser o contrário. Ele que vai confessar a mim e confessar a você por sua atitude de fé diante do Pai. Pense nisso, tá bom? E passe esse pensamento para frente também. Vamos lá, o que é justiça? Vamos lá, o que é justiça? O que é isso? Muitos são os conceitos de justiça, pois há várias acepções do uso desta palavra. A justiça pode ser definida como a virtude
aspecto filosófico, sendo a qualidade inerente daquele que é justo. Retidão sob o olhar da ciência, do direito, pode-se dizer que a justiça é a base do pensamento jurídico, a razão do ser do direito, todo o conglomerado de regras escritas e costumes, e por isso seu objetivo pode significar, ainda no aspecto moral, dar a cada um o que lhe é devido, propiciando igualdade e liberdade a todos. Ou seja, a justiça humana, como conhecemos por via de regras, ela tende a colocar todo mundo no mesmo padrão. Mas nós vamos ver que, infelizmente, a nossa justiça é muito falha. Se dizem que todos têm o mesmo direito, mas sabemos que não é bem assim que funciona. A justiça de Deus é igual à justiça do homem? Vamos lá. Definição. O pastor Claudio Honor de Andrade assim define a justiça de Deus: atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. É a sua fidelidade com a própria natureza. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que sua santidade é agredida. Sua justiça e santidade se pode abstrair de uma da outra, não se pode abstrair de uma da outra sem violar sua inefável natureza. Então vamos lá. A justiça de Deus, ela não é igual à justiça do homem. A justiça de Deus é um atributo que o Senhor tem. E atributos que o Senhor tem é só Ele que tem. Nós não. Nós somos justos? Somos nada, irmãos. Nós não somos. Nós até queremos ser, mas ainda não somos. Ainda não alcançamos essa graça. Estamos no caminho, mas ainda não alcançamos esta graça. Então, a justiça divina pega o homem pecador e torna esse homem justo. É isso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, dando condição a toda a humanidade a encontrar-se com Ele, a receber dele a salvação para a sua vida. Características. Para mencionar as suas características, serão apresentados alguns quadros, 2 quadros, falando sobre diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Tem muita diferença. Primeiro, a justiça de Deus é perfeita. Não tem nem o que questionar. Tem sua fonte no céu. O céu é perfeito. Perdoa e salva o pecador da perdição. Só a justiça de Deus faz isso. Recompensa as boas ações. Só Deus faz isso. Se não recompensar aqui, recompensa na eternidade. A justiça de Deus é eterna. É eterna. E ela não se desfaz com o tempo. E não é adaptada. Ela não tem adendo para poder ter validade. Ela não tem emenda para ter validade. A aplicação no tempo de Deus. Deus usa a sua justiça no tempo certo. Não há como escapar dela. Não tem como escapar da justiça de Deus. Se você é uma boa pessoa, é servo do Senhor, amém. Mas se eu sou mau, um dia a justiça de Deus vai te pegar. Se você é travesso, se você faz coisas que não devem, um dia a justiça de Deus pode te pegar. Então vamos pedir perdão hoje. A justiça dos homens, primeiro, é falha. Com certeza. Tem sua fonte na terra, e se tem fonte na terra, tem interesse por detrás. Não consegue transformar o transgressor, só puni-lo, porque senão todos que vão para as prisões, para os presídios, sairiam de lá santinhos. Pelo contrário, entram lá, alguns porque fizeram um delito pequeno e saem de lá mestre no crime, só Jesus na causa. Não recompensa as boas ações, pois são deveres do homem, ou seja, ninguém recebe um bem porque fez o bem. Se você fez o bem, a justiça vai deixar você quieto. Se você fez o mal, a justiça vai correr atrás de você. A justiça do homem é transitória, pode ser mudada. Volte e meia,
A divina não tem adendo, não tem emenda, mas a justiça do homem tem, porque ela vai passando com o tempo. Então precisa ter um outro meio para se aplicar a justiça. No segundo quadro, não, ainda tem mais aqui ainda, olha. Aplicação imediata. Né? A aplicação, eles vão na hora, vão aplicar a justiça na hora. Né? Ou livra ou condena na hora. E a justiça divina dá o tempo da pessoa se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e alcançar a salvação. A escapatória, por exemplo, para os inimputáveis, aqueles que são loucos, eles podem simplesmente submeter a um laudo médico dizendo que ele fez porque ele é louco e ele vai ser imune daquilo que ele fez. No segundo quadro fala assim: semelhança entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Tem como objetivo o bem da humanidade, não tem o cuidado, não tem o culpado, por inocente, exigem condições para excluir a culpa do transgressor, não fazem acepção de pessoas, toda a transgressão deve ser penalizada, o juiz deve conhecer profundamente a causa e ser imparcial no julgamento. Se é um parente dele, por exemplo, ele não pode ser o juiz daquela causa, porque senão ele vai dar ganho para a família dele. Então quem vai julgar vai ser um outro. E ele não vai poder influenciar, ele tem um código que ele precisa manter. O juiz deve conhecer profundamente. E o 7 diz: condena o transgressor. E 2 diz: outros tipos de justiça. Além da justiça dos homens, assim entendida como aquela caracterizada no item 2 do primeiro quadro, ao lado da justiça de Deus, pode-se falar ainda em 2 tipos que interessam ao estudo teológico: a justiça original e a justiça própria. O que é a justiça original? Diz respeito à condição moral e espiritual desfrutada pelo primeiro casal no Éden. Foi o estado do primeiro outorgado por Deus, a obra-prima da criação. O Senhor os cobriu com o manto espiritual de sua justiça. Por isso Adão e Eva podiam diariamente falar com Deus. Por quê? Porque eles não tinham pecado, né? Não estavam ainda a semelhança do pecado. Eles estavam vestidos moral e espiritualmente. Não havia necessidade antes da queda. E agora há? Com certeza. Agora há necessidade por quê? Por causa do pecado. A fome, a peste, desemprego. A gente vê famílias que não têm o que comer. A gente vê crianças morrendo em vários lugares do mundo. Por quê? Por causa dessas ações que não glorificam a Deus. A justiça própria diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual ele atesta ser justo por seus próprios méritos. É a tentativa da humanidade de se vestir exclusivamente com as suas boas ações, excluindo qualquer favor divino. É uma declaração de autossuficiência. Ou seja, filho, você precisa aceitar Jesus porque você tem que abandonar o seu pecado. Aí ele vai virar para mim, para você, vai dizer assim: mas eu não tenho pecado, eu sou justo. Eu não roubo, eu não mato, eu trato bem minha esposa e meus filhos. E aí, qual será o nosso argumento? A gente vai dizer: é verdade, você é um justo. Só que, infelizmente, a tua justiça não vai te salvar. Porque para ser salvo precisamos da justiça divina e não da nossa própria justiça. No quarto ponto fala o Deus da justiça, o padrão da justiça divina. A justiça de Deus é um atributo pelo qual o Senhor manifesta a sua santidade. Por meio da sua justiça, o Senhor nos torna santo, separado para eles. É a glória, manifesta a sua santidade e a glória. Como a Bíblia diz que Deus é totalmente santo e não há nada em Deus que tenha mácula. Esse é o padrão que ele exige para nós. Deus exige de nós justiça e santidade,
porque são atributos, como nós lemos lá na frente, né, que justiça é um atributo divino. Então ele quer, já que nós somos seguidores de Cristo, do seu Filho, então ele quer que nós desenvolvamos isso, justiça e santidade. O Senhor, justiça nossa. A Bíblia declara que não há uma só pessoa que faça o que é certo. Então, como enfrentar a justiça de Deus? Morreremos todos? Ora, nunca houve sobre a terra, em tempo algum, pessoa que tenha amado a Deus acima de todas as coisas. E isso é verdade. Mas a verdade também é que não houve um momento sequer em que Jesus não tenha amado. E Deus acima de todas as coisas. Então, está aqui a resposta. Temos nos apropriar da justiça de Deus pela fé para não enfrentar a ira da justiça. Nós precisamos receber Jesus hoje para ter a justiça de Deus do nosso lado. Senão, nós não teremos a justiça de Deus do nosso lado e nós teremos a ira da justiça. Aí a coisa vai ficar apertada. Não vai ter escapatória. Jesus cumpriu todos os requisitos da justiça de Deus, inclusive o batismo em águas, para poder salvar nossas vidas. Ele é o nosso Jeová de Sidiqueno, Senhor Justiça Nossa. Jesus precisava batizar-se? Não, porque o batismo é um testemunho de quem é pecador e está nascendo de novo. Jesus não tinha pecado, mas ele cumpriu todas as coisas para nos dar o exemplo. Jesus em tudo, ele é o nosso exemplo. Precisa ser assim. Concluindo, amados, como foi observado, de nada adianta desejar ser aceito por Deus pelos méritos dos atos de bondade praticadas. Ser bondosos, sem dúvida, é importante. Entretanto, as boas novas somente têm valor perante o Senhor se a pessoa estiver livre da santa ira da justiça. Não adianta ser justo aos seus próprios olhos. Precisa estar envolvido e envolvida na justiça divina. Que Deus te abençoe. Que a justiça de Deus faça parte da sua vida, faça parte da sua casa, faça parte do seu relacionamento com Deus. Eu lhe aguardo na próxima semana falando sobre a promessa de um Redentor. Vai ser mais uma lição gostosa demais. Vem com a gente. E eu vou dizer para você o seguinte, vai ser fogaréu em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que você está esperando? Inscreva no canal, acione as notificações e venha comigo estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Tem dúvida? Coloque aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Deus abençoe. Até lá.